Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Os jogos de luta estão acabando? 2023 pode definir o futuro do gênero. Lembrando que agora eu vou trazer um pouco mais desse tipo de conteúdo pra gente comentar, trocar uma ideia aqui, fazer uma espécie de react. Essa matéria é do dia 4 de março de 2023, às 15 horas, e foi editada aqui, ou foi escrita pelo Renato Cavaleira, do site Tecmundo. Lembrando que o link da matéria vai estar aqui embaixo para você ler na íntegra. A matéria é muito comprida, a gente vai trocar alguma ideia aqui rápida, ver alguns pontos que ele colocou aqui pra gente ver se realmente faz sentido, né? Se realmente vai acabar ou não vai. Isso na visão dele, depois eu faço alguns comentários aqui, beleza? Segundo o maior dicionário do mundo, o Google, nicho de mercado é uma parcela do mercado que é pouco ou nada atendida, ou seja, que está de lado, à margem do resto do segmento, seja por esquecimento ou desconhecimento. Os jogos de luta são um nicho? Se você respondeu que sim, você está completamente errado, isso na visão do Renato Cavaleira. Imagina que você é um jovem dos anos 90, você está conversando com seu amigo enquanto vocês seguem em direção a um fliperama. A intenção é jogar algumas fichas usando aquele dinheiro que você pegou da sua mãe, que disse que ia comprar alguma coisa para ela no mercado e falou o preço errado só para ficar com o troco. Só que antes, vocês decidem aproveitar a oportunidade e passar numa banca de jornal que você conhece há algum tempo para ver umas revistas, Ação Games, Super Game Power ou Ultra Jovem. Você vê uma capa que te chama atenção com algum personagem em destaque e umas manchetes sobre novidades. Perfeito. Com isso, você tinha assunto para conversar com seus amigos pela próxima semana nos fliperamas. Bons tempos, e era mesmo, né? Era assim que nós éramos informados sobre as notícias e lançamentos dos games naquela época. Hoje em dia, embora exista internet, rede social e tudo mais, é muito mais difícil saber o gênero olhando em mídias conhecidas. Quer um exemplo? E se eu te dissesse que em 2023 terá tantos bons anúncios e lançamentos de jogos de luta quanto em anos áureos do gênero, como 96 ou 98, você acreditaria? E se eu te dissesse que as vendas dos fighting games vêm batendo recorde atrás de recorde, você acreditaria? Os jogos de luta atualmente. Este será, segundo a visão do Renato, um dos melhores anos da história dos jogos de luta e, por consequência, é um dos melhores momentos para os fãs do gênero desde a sua ascensão nos anos 90. Isso acontece graças à conversão de diversos fatores que se alinharam e chegaram ao ápice justamente neste ano de 2023 que estamos começando. Quer um exemplo? Aí ele começa aqui. O primeiro fator é que, quando geralmente acontece uma nova geração de consoles, as empresas precisam fazer jogos para apresentar a um novo público que está sendo criado ali, lucrando e renovando a base de jogadores. A oitava geração surgiu para os jogos de luta entre 2015 e 2017 com o Street Fighter V, Tekken 7, The King of Fighters, acho que 14, se eu não me engano, Mortal Kombat 10 e 11. Mas por que na nona os jogos de luta não estão sendo lançados com uma distância tão curta de um para o outro? A culpa é do segundo ponto que a gente vai ver. A pandemia da Covid-19, que aconteceu entre 2020 e 2021, simplesmente atrasou ou parou o desenvolvimento de diversos estúdios e diversos trabalhos. Foram anos bastante fracos para a indústria como um todo, e os jogos de luta não ficaram fora disso. A SNK, por exemplo, colocou toda a sua equipe de trabalho em home office, algo inédito, e um grande desafio para o desenvolvimento de games, causando diversos problemas no planejamento de vários estúdios. O que nós não tivemos de games antes, estamos vendo nascer agora. Isso nos leva ao terceiro e mais importante ponto. Muitos jogos de lutas, anúncios e atualizações estão sendo feitos agora por um simples motivo. Diferente da crença popular, o gênero está muito forte, crescendo e dando um bom lucro. Duvida? As vendas de um game de luta não se resume apenas à venda dele a preço cheio. Praticamente todos têm também as famosas Deluxe Edition e as Ultimate Edition, que podem chegar a quase R$500 dependendo do jogo. Além disso, há também as Season Pass, que inserem um pacote de novos personagens a um custo quase que um jogo novo. Só que em média cada game possui de 1 a 5 temporadas, o que aumenta consideravelmente o lucro a curto, médio e longo prazo. Não se limitando a isso, há ainda os pacotes de DLC avulsos com skins, modos de jogo, diversas personalizações, com preços muitas vezes acima da média de outros gêneros. Tudo isso você pode encontrar nas novas versões dos mesmos games que serão lançadas depois, com novos jogos como Mortal Kombat 11, Street
Street Fighter V, Arcade Edition e por aí vai. O público de jogos de luta é muito fiel, pois quem é competitivo precisa ficar atualizado e quem é casual só compra a versão disponível e se diverte. Aí ele põe aqui uma lista com valores e tudo mais. Outra questão que aumentam os lucros são os custos de produção. Embora se tenha pouca informação acerca do valor gasto para se fazer um jogo de luta, é possível ter uma ideia. Skullgirls é um jogo de luta indie que, em sua campanha de financiamento coletivo, detalhou o custo para se manter um estúdio funcionando a todo vapor. $850 mil para 16 meses. Já Takashi Nishiyama, que já conhecemos aqui, revelou em entrevista ao canal de Yoshiki Okamoto que seu gigantesco estúdio com trabalho para diversas grandes empresas, fazendo jogos de luta aclamado, como a franquia Dragon Ball Z e Street Fighter 4, precisa de no mínimo $1 milhão para fazer um jogo. A nível de comparação, Shadow of Tomb Raider da Square custou oficialmente entre 110 e 135 milhões de dólares para ser produzido, como revelou a Games Industry. Um valor muito maior de produção do que o de um jogo de luta. Obviamente, isso varia de projeto para projeto e com certeza devem haver games que custaram muito mais ou muito menos do que esses valores, mas essas projeções nos ajudam a entender por que investir em um jogo de luta está cada vez mais interessante, pois as margens e as chances de lucro são realmente muito grandes devido aos crescentes engajamento do público-alvo. Aí ele segue aqui falando dos públicos do jogo de luta, tudo mais, os videogames que mais venderam, jogos de luta de celular, os anúncios para 2023 e tudo mais. Então eu vou deixar o link, como eu falei para vocês, depois deem uma lida lá, não dá pra gente fazer aqui tudo, senão vai ficar muito longo. Alguns pontos aqui que ele colocou eu não concordo muito, eu acho que, a não ser que saia, né, que surja uma franquia que realmente venha a trazer algo diferente pro cenário de jogos de luta, tô falando por mim agora, é um cenário que a gente está um pouco cansado. Não sei se é aqui no Brasil, ou se de repente é um sentimento mundial. A gente não sabe também até que ponto essas matérias ou esses artigos são escritos a pedido de alguma produtora. Fica muito vago, né? A gente nunca sabe, porque a imprensa, não tô criticando ele não, só tô colocando assim, que a imprensa de uma forma geral não é muito parcial, né? Não é muito neutra. Então a gente nunca sabe de que lado eles estão. Na minha visão, os jogos de luta, eu particularmente não jogo jogos de luta tem pelo menos aí uns 10 anos. O jogo de luta que eu mais curto atualmente, que eu mais gosto, é o Tekken. Eu jogo muito Tekken para PSP, até para outras franquias também, e Marvel vs Capcom, né, para Dreamcast, que é um jogo bem antigo, mas eu acho aquele jogo fenomenal, lindo de morrer. A gente tá vendo imagens aí, eu realmente sou apaixonado por esse jogo. Na minha opinião, é o jogo de luta mais bem feito da face da Terra, né? Não só esse para Dreamcast, como todos os Marvel vs Capcom. Eu acho que foi, não sei se foi o primeiro crossover, mas foi um dos que mais deu certo, tanto da beleza do jogo, se ainda hoje o jogo é bonito, tem um gráfico aceitável e tudo, né? É muito lindo o jogo. Você imagina naquela época, que 15 anos atrás, quase 20, nossa, era realmente algo assim, eu ia pros fliperamas jogar aquilo com prazer, com gosto. Hoje em dia, eu acho que é mais do mesmo. O Street Fighter se renovou, tem o Street Fighter Alpha pro Nintendo 3DS, que também é magnífico, é maravilhoso, mas eu acho que tá muito repetitivo, tá um mercado cansativo, os caras não conseguem sair, trazer uma franquia nova, ficam renovando essas franquias já cansativas, como eu falei, The King of Fighters, Street Fighter, próprio Tekken, e vão, eu não vejo, né, embora, como ele colocou, seja lucrativo para as empresas, eu acredito sim, assim como tem a parcela do pessoal que gosta de jogar, por exemplo, FIFA, jogos de futebol, PES e por aí vai, recebem muitas críticas por isso, porque a maioria dos gamers fala, não trouxe nada de novo, só mudou o uniforme, o jogo é o mesmo, ficam brincando. Nos jogos de luta eu acho que é a mesma analogia, né, não muda nada, troca ali talvez a cor da faixa do kimono ou alguma coisa assim do Ryu e do Ken, né, assim, só para trazer uma alusão aqui do jogo.
trocam muito pouca coisa, dão uma melhorada nos cenários e tal, e vão lançando essas franquias, e quem gosta vai comprando. Nada contra, cada um gasta seu dinheiro naquilo que quiser, não fazendo mal a ninguém, não sendo ilegal, tá tudo certo. Você pode comprar o jogo que você quiser. Mas na minha visão, os jogos de luta estão sim cansativos, monótonos, eu até diria assim. Tudo bem, eu não tenho jogado, aí algumas pessoas, você nem tá jogando pra criticar. Não jogo, mas assisto o vídeo, acompanho, leio, né? E justamente por isso que eu não jogo, porque não me interessa, não me desperta nada. Eu queria... Posso estar enganado, novamente, não sou o dono da verdade. Isso aqui é um bate-papo, é uma resenha. Não tô aqui impondo nada, nem colocando nada. É a minha opinião. Eu queria, se você pudesse deixar na descrição, qual é o jogo de luta mais atual, assim, aquela franquia que você diz, não, é uma franquia nova. Não tô falando de relançamento, de melhoria, enfim, eu tô falando de uma franquia nova, um jogo novo. Não, esse aqui é um jogo de luta novo. Eu não consigo me lembrar de nenhum no momento. Como eu falei, são só atualizações e melhorias de franquias que já existem. Street Fighter Alpha, Turbo, Mega, Power, Black, Tekken 1, 2, 20, 30, 40, 50, The King of Fight 2005, 6, 7, 15, 20, 30. Eu só vejo isso, é a minha visão, né? E eu gosto, a minha pegada é mais para jogos de FPS. Nesse cenário sim eu vejo muito avanço. Você sai de um jogo de FPS, embora as franquias também continuem, como Call of Duty e tantas outras aí, Rainbow Six, esses jogos assim, mas você vê uma evolução gradual nas franquias, né? Nessas outras dos jogos de luta não há nem evolução, para mim é pouca mudança, minha opinião. Mas eu queria ouvir de vocês aí, né? Que vocês escrevessem, melhor dizendo, se a gente trocasse essa ideia de qual visão seria mais plausível, né? Vamos dizer assim, a visão dele ou a minha visão. Eu não acho que esse cenário de 2023 realmente vai estar tão aquecido assim como ele está colocando. Para mim é uma visão mais empresarial da coisa. Às vezes, sei lá, uma dessas empresas podem ter contratado não a matéria em si, não tô falando que pagaram para ele escrever, mas de repente um levantamento que aqui no final da matéria, por isso que eu nem segui, porque a matéria realmente é muito comprida, e aqui no final ele dá números, né, de vendas e tudo mais, comenta aqui de alguns consoles e tal. É um ponto, né? Quem sou eu para debater talvez com um cara que é especialista nisso, acompanha, escreve num portal, mas eu acho que eu tenho primeiro o direito de falar, porque eu sou um cidadão, eu consumo, eu compro. Segundo, de uma abordagem pra gente trocar uma ideia aqui, né? Essa é a proposta do vídeo e do canal, um canal de resenha mesmo, pra gente comentar e bater um papo aí sobre algumas coisas. Então é isso, queria que você dissesse aí o que você espera para 2023, se você acha que de fato o mercado está aquecido, se vai ser um bom ano, ou se você também está desanimado, enfim, desesperançoso aí com os jogos de luta, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima, fui!